A palavra dessa noite é uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e eu, durante essa semana, tenho refletido muito sobre as verdades espirituais nesse tempo que Deus está nos levando para refletirmos sobre princípios, sobre valores, sobre aquilo que nós temos para viver. E eu quero começar abrindo a nossa Bíblia em Josué 1, a partir do versículo 1 até o versículo 9. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto; ao norte, os montes Líbanos; ao leste, o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus; e a oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés e nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados dele. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela e nada, não se desvie nela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar por onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro de dia e de noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre-se da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Essa expressão, seja forte e corajoso, usada nesse texto com Josué, ela é muito repetida em muitos cultos, né? Em muitos lugares aonde a gente vai ouvir pregações, ouvir palavras. Talvez você também já tenha falado com alguém assim, né? Seja forte e corajoso. Quantos cultos a gente vai e o pastor fala assim: olha para o lado aí, fala para o seu irmão, seja forte e corajoso. Talvez você já tenha repetido essa frase aí, né? Essa coisa de falar para o irmão do lado. A gente não usa muito isso aqui, mas é uma coisa bem comum às vezes. E quando eu penso nesse texto, eu fico pensando numa outra perspectiva. Imagine você, alguém falar assim com você: olha, eu preciso conversar com você. Deus chegou para Josué e falou assim: Josué, eu preciso ter uma conversa com você. Como você sabe, Moisés morreu, e você foi ungido, né? Moisés já falou que é você que vai liderar o povo, e eu vou te dar a terra, sim, mas eu quero te falar uma coisa. Mas o que eu vou te falar, você precisa ser forte. Você precisa ser forte nesse momento, Josué. Você precisa ser muito forte, muito corajoso. Gente, quando alguém começa a falar uma coisa assim conosco, eu vou te falar uma coisa. A gente logo precisa buscar uma cadeira, um copo d'água, um copo com açúcar, porque não é fácil imaginar o que viria depois daquela frase. E aí ele ainda termina falando assim: olha, seja forte e muito corajoso. E para completar ele fala assim: não tenha medo. Irmãos, que notícia era essa? Veja aqui o versículo 6, o versículo 7, o versículo 9 diz: seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometeu aos antepassados dele. No 7, seja forte e muito corajoso. Depois, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar por onde for. E agora o 9, lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso, não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar por onde você for. Perceba, são palavras que talvez possa parecer de encorajamento, mas talvez pode parecer palavras de atenção. Vem chumbo grosso por aí, vem luta forte por aí. E sabe, de fato haveria uma enorme batalha a ser travada. Haveria uma grande crise a ser enfrentada. E aí Deus dá essa palavra a Josué. Mas sabe de uma coisa? Existe algo que eu gostaria de observar nesse texto. Josué,
ele talvez tenha ouvido muito essa coisa do seja forte. E nós também temos ouvido muito mais essa palavra de ser forte, ser corajoso, do que o mais importante que está encravado no meio desse texto, que é o versículo 8. Veja o que o versículo 8 fala. Fale, destaca essa palavra, fale sempre do que está escrito no livro da lei. Outra palavra a se destacar, estude este livro de dia e de noite, e agora, se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso o quê? Falar, estudar e viver de acordo com o que você fala e estuda. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem. Perceba, existe aqui uma receita, uma direção, um segredo sobre como enfrentar as batalhas. E eu quero fazer uma pergunta diante disso. Quanto tempo nós temos gastado nesses 3 princípios diante dessa batalha? A palavra tem respostas para essa crise. A palavra tem respostas para as crises que nós vivemos no nosso dia a dia. A palavra tem respostas quanto à crise do seu casamento, quanto à sua crise econômica, quanto à sua crise nos seus relacionamentos com seus filhos. Sim, a palavra tem respostas. A palavra é a resposta. Mas sabe, como nós temos gastado o nosso tempo nesse tempo de crise? Como nós temos gastado os nossos dias nesse tempo de crise? Eu estava vendo uma reportagem, não era uma pesquisa, não dá para confiar assim como pesquisa, mas como as pessoas têm gastado o seu tempo nesse momento. E 2 coisas têm sido as principais coisas. Elas têm gastado o tempo vendo notícias, vendo reportagens sobre a crise. E elas têm gastado o seu tempo no entretenimento, especialmente vendo filmes, assistindo séries, Netflix, Now e todos os outros canais de streaming por aí. E sabe, eu fico pensando quanto tempo nós estamos assistindo aí, gastando 2, 3, 4 horas de notícia. Depois que você ouve tudo num canal, troca para outro canal. Ouve as notícias repetidas de novo, todos os canais. Aí depois que você ouve tudo, você vai lá no aplicativo de notícias que você mais confia, confere tudo que você ouviu. As notícias de novo que você já ouviu. Aquelas brigas do governo, entre um poder, outro poder, entre os pensamentos ideológicos diferentes. Aí depois você vai para o WhatsApp e começa a ler aquele tanto de notícia, boa parte delas mentiras. E aí você acaba mandando fake news para os outros também. E depois você fala, cansei. Aí você vai ver série. Aí você começa a ver tiro. Aí você começa a ver as histórias todas que tem lá nas séries. E nada disso é pecado, nada disso é errado, né, logicamente, dependendo do conteúdo que você está vendo. E eu não quero entrar em questionar o tipo de entretenimento ou de notícias que você está assistindo. Mas eu quero pensar em algo com você. Como você tem chegado ao fim do dia? O seu fim do dia tem sido um fim de dia de esperança, de motivação, de alegria, e especialmente de fé? Ou você chega no fim do dia cansado, mesmo não tendo, às vezes, trabalhado tanto, esgotado, emocionalmente exausto? Sabe, eu quero te chamar de novo a observar o que foi dito a Josué. Fale do que está escrito no livro da lei. Estude este livro. Não foi mandado que Josué treinasse para as guerras. Não foi mandado que Josué estudasse as estratégias de guerra. Não. Estude sobre mim. Estude sobre o meu coração, Deus falou para Josué. Fale sobre o meu coração. E viva
na prática da palavra, né, irmãos? Esforce para viver de acordo com o que está escrito nele. O que é isso? Viva na prática da palavra. Como pastor, eu tenho exercido uma função que, pela legislação, é considerada a função da igreja como essencial, e a lei tem esperado da igreja, como função essencial, um papel relevante nesse momento. E eu tenho tido que exercer esse papel, e exerço com muita alegria, para ser bem sincero aos irmãos. Mas há algo que, às vezes, me deixa tão entristecido, que é ver tantas pessoas passando necessidade. E eu estou passando os meus dias envolvidos em atender necessidades de tantas pessoas. Toda terça-noite eu tenho a minha célula, toda quarta-noite eu tenho o meu curso, toda quinta-noite a preparação dos nossos cultos, toda sexta-noite o treinamento de líderes de célula, tantas necessidades. No sábado nós temos a preparação do material da tribo, do culto dos adolescentes, nós temos o culto das crianças durante as tardes, preparação de tantas coisas, preparação de tanto material, estudo de tanto conteúdo. Mas é inegável que nesse tempo de crise, abriu-se algumas brechas na minha agenda. Algumas coisas que eu tinha que fazer mudaram. E foi tempo de rever as minhas prioridades. Você, quais são as suas prioridades? Você tem, hoje, tido a oportunidade de reavaliar o que de fato são as coisas importantes que você tem que fazer? Sabe, eu tenho tido a oportunidade de aprender coisas novas. Durante muito tempo eu tive vontade de escrever um livro. Eu confesso aos irmãos que eu não tenho tido muito tempo ainda para escrever, mas eu pude descobrir que na internet tem um curso sobre como escrever. E eu estou fazendo esse curso. Eu quero poder aprender a escrever. E eu quero escrever um livro. Aliás, não só um. Já comecei as primeiras páginas, os primeiros capítulos. E sabe, o que você tem buscado aprender nesse tempo? E a última coisa que eu tenho feito, eu tenho deletado algumas coisas da minha vida. Eu tenho jogado na minha lixeira coisas que não são tão importantes e que eu achava que eram importantes. Alguém outro dia me perguntou, e aí, quando você acha que as coisas vão voltar ao normal? E eu respondi, nunca. A pessoa se assustou e falou, como assim, pastor? Nunca! Eu disse assim, olha, eu nunca mais quero ser aquele normal. E eu acredito que a maioria das pessoas nunca mais voltará a ser como eram antes. Eu não quero mais ser do jeito que eu era, porque eu observei que o meu normal era muito centrado em mim. Eu estava muito preocupado com as minhas coisas. E nesse tempo eu tenho refletido que isso não me fazia parecido com Jesus. Deus disse para Josué, em outras palavras, mais ou menos assim, se você se concentrar, Josué, em fazer as coisas certas, virão as batalhas, mas você será muito abençoado. Perceba que Deus chamou a Josué para observar coisas que naturalmente talvez ele não observasse. Mas a grande questão é que nós estamos querendo, e estamos orando, e estamos pedindo para Deus mudar a realidade da batalha que nós estamos enfrentando. Mas Ele não quer mudar a realidade da batalha. Ele quer mudar aqueles que estão lutando a batalha. Deus não prometeu a Josué que ele afrouxaria, que ele amansaria, que ele diminuiria a batalha que Josué iria enfrentar. Ele estava dizendo, Josué, eu preciso que você mude para enfrentar. Deus quer mudar você para enfrentar esse novo momento. Deus quer mudar a mim para enfrentar esse novo momento. Quando Deus falou para Josué ser forte e corajoso, Ele não prometeu mudar a realidade, mas Ele estava pronto para mudar a atitude de Josué. Sabe, meu irmão, nós estamos centrados aqui em 3 palavras: falar, estudar e viver a palavra. Essa direção foi dada a Josué na antiga aliança.
Eu não sei qual é o conhecimento que você tem sobre a palavra de Deus, se você conhece o fato de que Josué estava numa aliança chamada lei, e nós estamos numa outra aliança chamada graça, que aconteceu a partir de Jesus Cristo. A diferença da lei para a graça, ela é muito grande. E Hebreus, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 10, diz que a aliança que nós estamos, ela é uma aliança superior. Ela é uma aliança superior à aliança anterior, que é a aliança da lei. O que significa nós estarmos numa aliança superior? É que o nível da expectativa de Deus em relação à nossa vida é superior ao nível da expectativa de Deus em relação ao tempo de Josué. Se ele falou para Josué falar, estudar e viver a palavra numa aliança inferior, eu fico pensando, o que ele espera de mim? O que ele espera de você? Sabe, o que seria falar, estudar e viver a palavra no tempo da graça? Falar, estudar e viver a lei no tempo da aliança atual? Sabe, Deus não afrouxou a expectativa de falar. Deus não afrouxou a expectativa de estudar. Deus não afrouxou a expectativa da vida coerente com aquilo que você fala e estuda. Mas o que mudou foi o sentido da palavra. João 1, versículos 1 e 2 diz, no começo, aquele que é a palavra já existia, e ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. A palavra se tornou um ser humano, e morou entre nós cheio de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho do Pai. A palavra na nossa aliança não é uma lei. Ela não está escrita em pedras. Ela não está em folhas de papiro. Ela não está transcrita em couro de animal. A palavra na nossa aliança não é a encadernação de um papel. A palavra é a pessoa de Jesus. A palavra veio morar entre nós. É o que está escrito no texto que nós lemos. Nós estamos tendo uma oportunidade nessa crise de repensar empresas, de repensar governo, de repensar sistema de saúde, economia. Nós estamos tendo a oportunidade de repensar a igreja, de repensar a família, de repensar a nossa postura como cristão. Essa crise é a maior oportunidade de mudança que as gerações já viram acontecer sobre essa terra. E nós sabemos como vencê-la. Nós temos na palavra a receita, que é se tornar parecido com a palavra que é Jesus. É viver como Jesus viveu. Nós precisamos trazer Jesus para o centro desse nosso isolamento social. Nós precisamos trazer Jesus para o centro dessa crise. Nós precisamos trazer Jesus para o centro do nosso coração e para o coração da nossa família. Jesus sempre esteve dentro das casas. No tempo que Jesus esteve nessa terra, ele nunca escolheu andar longe das famílias, longe das casas. Veja o que está escrito em Lucas 14, versículos de 1 a 4. Num sábado, Jesus entrou na casa de um certo líder fariseu para tomar uma refeição. E as pessoas que estavam ali olhavam para Jesus com muita atenção. Um homem com as pernas e os braços inchados chegou perto dele e Jesus perguntou aos mestres da lei e aos fariseus: a nossa lei permite curar no sábado? Mas eles não responderam nada. Então Jesus pegou o homem, curou e mandou embora. Aquele homem foi curado no meio de uma refeição, dentro de uma casa. Aquela era uma situação difícil para Jesus. Os fariseus, os sacerdotes, a guarda romana, todo mundo andava espionando Jesus, andava esperando uma oportunidade para prendê-lo, para condená-lo, para matá-lo. Curar alguém num sábado poderia significar prisão e morte para Jesus. Mas Jesus não estava mais preocupado com as leis do que com as pessoas. Jesus não estava mais preocupado com os costumes e rituais do que com as pessoas. E aquele homem tinha uma oportunidade de ser curado. E o texto diz que aquele homem, versículo 2 diz, ele chegou perto de Jesus, ele foi até Jesus, ele não se preocupou se era sábado ou se não era, ele se preocupou que era tempo de acabar com aquele drama e chegar perto de Jesus. Talvez essa seja a sua realidade.
Muitos de nós, às vezes, pensamos que Jesus não está preocupado com o nosso problema pessoal, Ele está preocupado com o seu problema. Podem ter outras pessoas com outros problemas, mas Jesus está preocupado com o seu problema. Ele está preocupado com o problema que você está vivendo, e Ele está esperando que você faça como aquele homem doente. Chegue perto de Jesus. Coloque o seu problema para Jesus. No meio daquela refeição, Jesus curou aquele homem. Jesus quer curar as pessoas na sua casa, e Jesus quer curar as pessoas da sua casa. Outra oportunidade que Jesus entrou numa casa, foi em Lucas 7, a partir do versículo 36, um fariseu convidou Jesus para jantar. De novo, Jesus foi jantar na casa de alguém, sendo convidado. E Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, saberia que esta mulher que está tocando nele é a vida de pecado que ela leva. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: que homem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Mais uma vez, um ambiente de refeição. Eles estavam à mesa. O texto diz que as pessoas estavam sentadas, no versículo 49, sentados à mesa. Quantas famílias perderam o costume de sentar à mesa? Jesus sentou à mesa com aqueles homens. E à mesa eles começaram a conversar, eles começaram a comer. E aquele ambiente de refeição se tornou um ambiente de adoração. Através da vida daquela mulher que quebrou o frasco e foi perfumando os pés de Jesus. A sua casa, a sua mesa, é um ambiente de adoração. Pode se tornar um ambiente de adoração. A sua casa é um lugar onde Jesus pode estar centrado. Jesus pode fazer coisas lindas. Mas sabe o que está acontecendo? Muitas vezes, nós estamos vendo as nossas casas se tornarem lugar de guerra, lugar de julgamento. Sabe, nós precisamos olhar para o que Jesus fez ali naquele momento. Ele não foi julgar aquela mulher, e as pessoas estavam na expectativa de que Jesus se levantaria para julgar aquela mulher. Elas estavam na expectativa de que ele estaria ali para apontar o dedo e julgar e condenar aquela mulher. Mas o que Jesus fez? Jesus não fez isso. Você, pai, que está parado dentro da sua casa nesse tempo, tem gastado o seu tempo apontando o dedo para aquilo que a sua mulher faz ou deixa de fazer, para aquilo que os seus filhos fazem ou deixam de fazer, julga um, julga outro, desgastando o relacionamento de vocês. Será que foi para isso que Jesus chamou você, pai? Para ser um acusador dentro da sua casa? Para ficar julgando as pessoas da sua família? Sabe, isso te faz parecido com Jesus? Veja o que te faz parecido com Jesus. João 3,17 diz: pois Deus mandou o seu Filho ao mundo para salvar o mundo e não para julgá-lo. O seu principal ministério, pai, é levar a sua família a conhecer Jesus como Salvador. Jesus também usou a mesa para ensinar. Lá em Lucas 9, mais tarde, a partir do versículo 10, mais tarde, quando Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com as outras pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer esse trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não para os bons. Sabe, uma igreja a qual eu respeito muito, nos Estados Unidos, ela tem na porta do seu auditório uma placa pintada assim: é proibida a entrada de pessoas perfeitas. É incrível como nós temos nos distanciado do coração de Jesus, quando pensamos que a igreja é um espaço para receber pessoas perfeitas. Primeiro que a igreja não é um espaço, a igreja são pessoas, e são exatamente as pessoas imperfeitas. Sabe, nós não somos um ambiente
de comunhão para aqueles que estão certinhos. Nós somos exatamente o contrário, um ambiente para aqueles que sabem que nunca vão acertar por conta própria, que dependem de Jesus. Será essa uma oportunidade de sarar os relacionamentos dentro da sua família? De mudar as expectativas? De parar de achar que as pessoas da sua família têm que ser certinhas em tudo e entender que a graça de Jesus precisa alcançar a todos dentro da sua casa? Jesus quer ensinar a sua família sobre amor, sobre bondade, e isso começa dentro de casa. Um ambiente de amor e bondade começa dentro da nossa casa. É uma oportunidade de construir esse ambiente para nós. E por último, Jesus convidou. Houve uma coisa interessante aqui nesse texto de Lucas 19. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse para Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa, com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Se eu roubei de alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nessa casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar quem está perdido. Quando eu era criança pequena lá em Manhuaçu, eu aprendi esse texto e falava assim, na versão que eu aprendi: Zaqueu, Jesus falando para Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Talvez você não conheça essa expressão pousar, ela é muito comum na roça, era muito comum entre os antigos. E pousar não era jantar, pousar era mais que isso. Pousar era uma hospedagem de pensão completa. Era, eu vou na sua casa, eu vou tomar um banho ou lavar os pés, eu vou jantar, eu vou dormir, eu vou tomar um café. Essa era a palavra de Jesus para Zaqueu. Jesus não foi convidado para ir à casa de Zaqueu. Ele se convidou a ir se hospedar na casa de Zaqueu. Ele se convidou a estar ali, a estar com Zaqueu e com a família dele. Sabe, muitas pessoas veem na religião um caminho para tentar chegar até Deus. E muitos duvidam desse caminho. E eu quero te dizer uma coisa: religião não vai levar você até Deus. Sabe por quê? Porque Deus escolheu que o caminho não é daqui para lá. O caminho é de lá para cá. Jesus desceu do céu e veio até nós. Jesus se convidou para entrar nesse mundo. Jesus veio buscar você. Assim como ele se convidou para entrar na casa de Zaqueu, hoje ele está se convidando para entrar dentro da sua casa, para mudar a sua família, para pousar na sua vida, para habitar, para se hospedar no seu coração. Jesus, ele é o Senhor que não espera que você vá, mas que veio até nós. Nós não estamos buscando um caminho de salvação, foi a salvação que veio bater à nossa porta. Ele se convidou para entrar em nosso lar, em nossa vida. Jesus está batendo, Jesus está chamando, Jesus está pedindo passagem no seu coração e no coração da sua família. Nós estamos tendo uma oportunidade de abrir a porta e deixar Jesus entrar. Em tempos de dificuldade, nós temos a oportunidade de apresentar Jesus para tantos que choram. Essa semana eu tive essa bênção de poder apresentar Jesus para alguém que chorava. E ele abriu o coração dele para o Senhor. Quem sabe é uma oportunidade de você abrir o seu coração para aquele que está pedindo passagem, para o caminho que se abre. Se você quer entregar sua vida para Jesus, eu gostaria de te convidar agora a fazer essa oração, reconhecendo que você precisa dele. Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador e te peço perdão pelos meus pecados, e eu te convido para entrar no meu coração, para ser o meu Salvador. Eu reconheço que o Senhor morreu por mim. Venha ser o meu Senhor. Eu faço essa oração em teu nome, Jesus.